Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo. Estamos aqui presentes para a nossa primeira aula de gestão de redes sociais, tá? Espero que vocês gostem dessa disciplina. É uma disciplina curtinha, tá certo? Ela é menor do que as outras, né? Por exemplo, em redação publicitária nós teremos uma disciplina de 60 créditos, né? 60 horas. O que é que isso quer dizer? É que nós teremos um pouco mais de encontros do que na disciplina de gestão de redes sociais. No entanto, gente, tá? A disciplina de gestão de redes sociais ela é super interessante. Por quê? Porque através dela é que nós aprofundamos algumas técnicas de como nos comunicar, né, com o nosso público-alvo através das redes sociais. Gestão de redes sociais, então, o que é no sentido amplo, tá? É a maneira como você organiza os conteúdos multimídia, as postagens multimídia, para atingir um público-alvo nas redes sociais. Mas para isso nós teremos uma série de técnicas, uma série de táticas, uma série de instrumentos de trabalho, tá? Inclusive programas, apps, softwares, tá? Que possam ajudar a gente nesse sentido, tá certo? Então não se trata simplesmente de você usar o Twitter, de simplesmente você usar o Facebook, de usar qualquer outro tipo de plataforma. A gente tem que utilizar de uma maneira profissional, tá? Para poder fazer com que a empresa com a qual a gente trabalha, tá, chegue aos resultados que ela quer. Qual é o resultado que ela quer? Chegar ao público-alvo, fazer com que esse público-alvo venha ao seu encontro, tá? E nesse encontro se cria uma demanda de compra, uma demanda de consumo, tá certo? Então, gerir redes sociais, as mídias sociais, né, é utilizar essas mídias com um objetivo muito claro de chegar a um horizonte, né, final de fazer com que o cliente, com que o público-alvo se aproxime, tá certo, da empresa através da comunicação, tá, das postagens, por exemplo, tá? A gente vai aprofundar esse assunto, tá certo? A base da gestão de redes sociais é essa. A gente vai aprofundar isso falando de temas específicos, de modo que vocês possam entender o conjunto das atividades que estão ligadas à gestão de redes sociais, tá certo? Gestão de redes sociais, uma disciplina de 40 horas, ou seja, nós teremos 2 encontros semanais, tá certo, gente? Para que a gente possa entender melhor do que se trata a gestão de redes sociais, gostaria de compartilhar com vocês esse materialzinho aqui inicial. Vamos prestar atenção. As dicas de hoje são para você que usa ou pretende usar as redes sociais para alavancar o seu negócio digital. 5 dicas de gestão de mídias sociais. Se você quer saber quais são essas dicas, então não saia daí. Se inscrevam, tá? Escola de Negócios. Olá, eu sou a Cimeia e você está na Escola de Negócios Digitais. Se você é novo aqui no canal e quer aprender mais sobre mídias sociais, marketing digital e negócios digitais, então se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo. Beleza? Tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. Aproveite também e siga a escola nas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook e também no Instagram. É só procurar por Escola de Negócios Digitais. Hoje eu quero te dar 5 dicas para você gerenciar os seus canais de rede social. Anotem, por então, favor. se você já faz o seu marketing de mídias sociais, essas dicas podem te ajudar a melhorar ainda mais os seus resultados nessas mídias. Afinal de contas, gerenciar uma rede social não é só fazer publicações. É preciso de estratégia para que vale a pena investir o seu tempo nisso. Mas vamos lá para as nossas dicas de hoje. Dica de número 1. Estabeleça objetivos. Em primeiro lugar, você precisa definir o que significa sucesso para a sua empresa. E em cima dessa sua definição de sucesso, você precisa definir os seus objetivos de marketing nas mídias sociais. Então, gente, o que significa você trabalhar para uma empresa que tem um certo objetivo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter claro. Toda empresa tem um objetivo, ela quer comunicar algo para alguém. E esse alguém é variado, é o público-alvo que vai mudando, né? E aí é por isso que tem aquelas personas, vocês já sabem o que é as personas, a gente vai falar disso posteriormente. Aqui é um vídeo introdutório da questão das redes sociais. Vamos continuar acompanhando, para vocês terem uma visão inicial do que significa gestão de redes sociais, tá certo? Primeiro, gestão de redes sociais é sempre um trabalho que você realiza para você como fundador de uma empresa ou para a pessoa que te contratou, você sendo funcionário de uma empresa. Primeiro ponto, tá? E aí no estágio você vai ter muito isso, você vai estar com agências de publicidade, estar com departamentos de marketing que vão pedir para você trabalhar com isso, tá certo? Vão te orientar nesse sentido. Mas vamos aprofundar o assunto aqui, nós estamos apenas introduzindo,
tá, esse conteúdo para vocês, tá certo? Vamos lá. Ter o seu negócio marcando presença nas redes sociais é importante, mas de nada adianta se você não tiver um objetivo com tudo isso. Você precisa ter um objetivo em tudo que você fizer no marketing, senão você não vai chegar a lugar nenhum e só vai perder o seu tempo. Alguns objetivos que você pode ter com seu marketing são: aumentar o seu alcance, criar um meio de relacionamento com o seu cliente, criar reconhecimento de marca, aumentar as suas vendas, criar autoridade no seu mercado, aumentar tráfego no seu website. São esses tipos de objetivos que você ou sua empresa precisam ter ao fazer o seu marketing em uma rede social. É claro que no final das contas você tem interesse em todos esses objetivos, mas é importante você escolher qual será o seu foco para saber quais ações você precisa tomar para chegar em algum lugar. Dica de número 2. Crie um calendário editorial. Um calendário editorial é a sua rotina de publicação de conteúdo nas redes sociais. Você precisa definir qual será a frequência e os horários de publicação do seu conteúdo. Então, primeira coisa, né? A primeira informação que ela deu no início do vídeo foi o quê? Trazer as pessoas para perto de você. Tem que gerar alcance. A informação precisa chegar na pessoa. E quem é essa pessoa? É o público, tá certo? Segundo, é preciso você organizar, planejar direitinho qual é o horário, quais são o planejamento das postagens das mídias que estarão relacionadas às mídias que você vai utilizar, tá certo? Você vai fazer, por exemplo, uma postagem para Netflix, tá certo? A Netflix vai planejar aquela postagem antes que aquela coisa seja divulgada imediatamente na rede social. Então é o seguinte, na gestão de rede social, nós temos isso aí também, um planejamento de postagem semanal, para que você estabeleça datas que, que permitem com que a sua postagem chegue na hora certa para os clientes, para o público-alvo que você selecionou. A Netflix faz muito isso. A gente vai estudar o caso da Netflix já nessa aula introdutória também, tá certo? Mas, então, duas informações básicas que a gente tem que ter, né? O objetivo da empresa é gerar engajamento, gerar o alcance do público, fazer com que a informação chegue pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, tá certo? Mas para isso você precisa ter um planejamento, você precisa ter um estudo, uma pesquisa, tá, em cima do seu público e saber os horários mais certos para chegar naquele público. São as duas informações iniciais, tá certo? E a gente vai fazer esses planejamentos ao longo das aulas, inclusive, tá certo? Tem uns roteirinhos de planejamento para você fazer as suas postagens, tá? Em diferentes redes sociais. E cada rede social vai ter uma natureza específica. Então você vai comunicar, tá, uma coisa através de uma rede social que você não vai comunicar da mesma maneira para uma outra rede social. Vocês estão entendendo? Então isso vai mudar de acordo com o contexto da rede social. A informação, o planejamento da informação que você vai divulgar, o planejamento da postagem, por exemplo, uma peça publicitária para Instagram, não vai ser igual, o planejamento não vai ser igual à peça publicitária que você vai colocar via Facebook, tá certo? Então vamos pensando nesses aspectos aí para que a gente possa ter uma visão geral e vocês podem colocar também, a partir disso, as dúvidas de vocês aqui no chat, né? No chat do Meet. Tá? Além disso, tem também os formatos, se é vídeo, se é imagem, se é artigo. Tudo isso é importante para demonstrar consistência. E consistência gera confiança no seu público. Dica de número 3. Automatize as suas publicações. Gerenciar redes sociais é um serviço bem trabalhoso, ainda mais se você fizer isso sozinho. Primeiro você precisa gerar conteúdo, que não é nada fácil, porque primeiro você precisa pesquisar e pesquisar até gerar um rascunho, até rabiscar um conteúdo decente. E depois você precisa publicar esse conteúdo formatado em cada canal de rede social. E essa distribuição é também um trabalho braçal e cansativo que você precisa fazer. Então, duas coisas que ela disse, além daquilo que a gente estava conversando com a ajuda dela. Qual é a coisa? Primeiro, você tem que saber se você vai comunicar um vídeo, né, uma propaganda, um VTzinho, tá? Com informações, né, editadas, né? Vídeo em movimento com texto, por exemplo, oferecendo certo serviço. Você tem que saber se vai ser uma coisa estática, se vai ser uma coisa relacionada só ao story, tá certo? De mídia social.
Tá? Você tem que saber se você quer imagem estática, imagem em movimento, se você quer só letras em movimento. É preciso definir isso de acordo com o tipo de campanha, com o tipo de publicidade que você quer fazer. Tá certo? A segunda coisa que ela fala, é importante prestar atenção em você gerenciar a sua rede social, em você organizar a rede social que você vai usar de uma maneira organizada para que você não fique cansado, tá certo? É preciso organizar isso para que você não fique sobrecarregado. Por isso, dividir o trabalho em equipes é muito importante também. Vocês vão ver que geralmente tem uma pessoa que vai fazer a parte da edição de imagens, outra vai fazer a composição do texto, outra vai fazer a animação, tá certo? Geralmente são equipes trabalhando, tá, juntos para realizar uma peça que será postada num dia baseado no planejamento que foi feito, que é um planejamento de mídia, tá certo? A gente vai aprofundar isso aí, tá certo? Para isso, eu indico que você automatize as suas publicações, usando um aplicativo que faz essa publicação em todas as suas redes sociais ao mesmo tempo. Aqui na escola eu uso a Hootsuite. Eu só crio um post lá, adiciono as mídias e envio para várias redes sociais ao mesmo tempo. E o melhor de tudo é que eu também posso agendar essas publicações para acontecerem na hora exata em que o meu conteúdo vai ao ar. Interessante, né? O que ela faz também? Além de você ter que ser organizado na construção da peça publicitária, o que ela diz? Ela usa ferramentas que contém dentro delas, tá? Possibilidade de agendamento de postagem. Então, o que é que se faz nessas ferramentas? Você vai vincular diferentes redes sociais dentro delas, tá certo? Como a Hootsuite, por exemplo, tem o MLabs, que é outra que a gente vai ver, tá certo? E outras mais, tá certo? Você coloca as suas redes sociais dentro dessas ferramentas virtuais, a gente vai ver isso. E aí você vai fazer a própria publicação através dessa outra ferramenta, tá certo? E também você pode fazer o agendamento das postagens de uma maneira mais organizada. Tem programas que lhe ajudam a se organizar para você postar aquilo que você fez, a sua peça, na hora certa, tá certo? No momento certo, para o público certo, tá bom? Isso aí é um outro aspecto complementar que a gente vai ver nessa disciplina, tá certo? É um detalhe extremamente importante que você possa prestar atenção. Criar a peça junto com a equipe, um faz o texto, outro faz a imagem, outro faz o vídeo em movimento, vai depender da estratégia do público-alvo, tá certo? Se organizar direitinho para não ficar cansado, definir o público-alvo, né? Além disso, né, selecionar a melhor ferramenta que possa te ajudar a fazer o planejamento da publicação das peças que a sua equipe criou, tá certo? E aí você pode ter várias pessoas trabalhando em campos diferentes, mas se ajudando, tá certo? Para que a empresa, né, cumpra os objetivos dela, tá certo? Essa automação tem me ajudado muito a agilizar o meu trabalho no dia a dia, porque eu não preciso parar tudo na hora em que meu conteúdo vai ao ar, porque ele é publicado automaticamente. Dica de número 4. Delegue tarefas se você puder. Se você tem uma equipe ou um ajudante, distribua as tarefas. Faça com que um seja responsável pela geração de conteúdo e o outro pela distribuição e interação nos seus canais. Isso vai reduzir a carga de ambos, a não ser que você tenha uma pessoa só para cuidar dos seus canais de mídias sociais. E isso é ainda melhor, porque assim você terá o seu tempo para se preocupar com outros aspectos mais estratégicos do seu negócio, deixando o trabalho braçal para pessoas menos estratégicas. Dica de número 5. Tenha foco. Não saia criando perfis e páginas em todas as redes sociais que você conhece. Concentre-se nas principais redes sociais onde o seu cliente potencial está presente. Eu indico que você atue aí no máximo com 3 redes sociais, porque por mais que você publique os mesmos conteúdos em todas elas, ainda assim você vai estar sempre precisando dar uma atenção individual para cada uma. É claro que o ideal é que você poste conteúdos formatados especificamente para cada rede social, mas nem sempre isso é possível. Se for possível para você, ótimo, porque isso vai levar as pessoas a te seguirem em todas as redes sociais ao mesmo tempo, criando um compartilhamento de seguidores entre os seus perfis de diferentes redes sociais.
o que aumenta muito o seu potencial de crescer dentro de cada rede escolhida. Então, revisando, as 5 dicas de gestão para mídias sociais de hoje são: dica de número 1, estabeleça objetivos. Dica de número 2, crie um calendário editorial. Dica 3, automatize as suas publicações. 4, delegue tarefas se você puder. E dica de número 5, tenha foco. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo. Tem alguma dúvida? Fico por aqui e até a próxima. Beleza, né, gente? Então, por que eu pedi para mostrar esse vídeo aqui para vocês, tá, gente? Por que eu mostrei esse vídeo para vocês? Com um objetivo muito claro de vocês entenderem de uma maneira introdutória o que é a gestão de redes sociais. A gestão de redes sociais, então, gente, como vocês puderam ver pelo exemplo que foi colocado aí, vai desde a etapa inicial da definição do público que você quer atingir, né? Das pesquisas de conteúdo para você chegar naquele público, tá? Depois, né, a criação das postagens, né, via redes sociais, tá? Que você vai delegar para pessoas fazerem, né? Vai ter uma equipe de criação que vai fazer as postagens para Instagram, as postagens para Facebook, mas antes de fazer a postagem é preciso criar a peça, tá? E essa peça pode ser algo audiovisual, pode ser vai depender do formato, vai depender do objetivo que você pretende, tá certo? E aí, junto com o planejamento, junto com a pesquisa, junto com a criação, tá certo? Daquilo que você vai colocar na rede social, tá? Você precisa também ter uma equipe, né? Nas empresas, você tem uma equipe de planejamento de postagem, tá? Vai definir os dias, né? Os horários, tá? Para você fazer a postagem, tá bom? Na rede social que você selecionou, tá certo? Pode ser, inclusive, um planejamento que lance a peça publicitária ao mesmo tempo em várias mídias sociais ao mesmo tempo. Tu tá entendendo? Vocês estão entendendo? Joga tudo ao mesmo tempo naquele horário que foi programado, tá certo? E aí fica bem legal também. Facebook, Instagram, Twitter, você pode jogar tudo ao mesmo tempo, só que cada mídia vai ter uma forma específica de comunicação, então é preciso tomar muito cuidado com isso também. Além disso, gente, aproveitando carona nesse vídeo introdutório, eu gostaria de começar a tratar, tá, de um assunto inicial da disciplina, que é o quê? Primeira coisinha que eu gostaria que vocês anotassem, tendo muito claro que o conjunto de coisas que a gente vai ver foi isso que foi definido através desse videozinho introdutório, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer a partir de agora, tá certo? É dizer o seguinte: as redes sociais são estruturas sociais formadas dentro ou fora da internet por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses e valores comuns. O que isso quer dizer? A rede social independe do meio tecnológico que você vai usar para se comunicar, tá certo? Se você está se comunicando com mais de uma pessoa num determinado espaço, num determinado estabelecimento, você está construindo uma rede social de comunicação, tá certo? Quando você vai para a escola, se encontra com os colegas, bate um papo, troca ideias, acumula novas experiências, tem novas informações para a sua vida, e aí vai construindo amizades a partir disso, né? Tanto com os professores quanto com os colegas. Você está estabelecendo a rede social, tá? Você está produzindo uma conexão, uma cadeia de relações, tá certo? De relações em que as pessoas dialogam. Nós dialogamos uns com os outros, nós estamos construindo uma rede social. Essa plataforma do Meet e do YouTube, por exemplo, que o professor produz o conteúdo, é rede social também, mas a rede social não se reduz a essas formas de emissão da mensagem, tá certo? A emissão da mensagem pode se dar de diversas formas, presencialmente ou virtualmente. E rede social é isso, tanto presencial quanto virtual, tá? Por isso que eu estou lendo isso aqui para vocês. As redes sociais são estruturas sociais formadas dentro e fora da internet por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns, tá certo? Muitos confundem redes sociais com mídias sociais, porém as mídias sociais são apenas mais uma forma de criar redes sociais, inclusive na internet, como eu estava comentando com vocês. Existe uma diferença muito clara entre mídia social e rede social, e aí é que eu gostaria que vocês anotassem isso, tá bom? A rede social é um diálogo, é uma comunicação humana que você tem independentemente do espaço, seja esse espaço virtual, seja espaço presencial, tá certo?
Então vamos marcar essa primeira diferença. Rede social é uma coisa, mídia social é outra. Mídia social é o instrumento, tá? Um dos instrumentos de comunicação. O telefone, o computador, né? Isso aí é mídia social. Mas a rede social é a nossa fala, é o contato humano, tá certo? E a fala e contato humano pode se dar em diversos âmbitos, tá certo? Em diversos lugares específicos, sejam presenciais ou não, tá certo? Outra informação que eu gostaria que vocês registrassem, tá certo? Quando nós falamos em rede social, o que vem à mente, em primeiro lugar, são sites como Facebook, Twitter, LinkedIn ou aplicativos como Snapchat e Instagram, típicos da atualidade. Mas a ideia, no entanto, é bem mais antiga. Na sociologia, por exemplo, o conceito de rede, tá certo? Os homens precisaram se comunicar ao longo do tempo para que eles pudessem encontrar soluções comuns para que a sociedade avançasse e fosse se civilizando, né? Não só de guerra vive o homem também precisa comunicar alguma coisa para um outro, tá? O ser humano precisa comunicar alguma coisa para um outro de modo a que ele possa produzir soluções comuns, tá? Ao longo da história, tá? Para melhorar a maneira como ele vive no espaço cotidiano comum, tá certo? Então é isso que faz com que ele saia da natureza e vá construindo os espaços urbanos, vá produzindo novas tecnologias, né? Mas sem a comunicação não é possível que o homem se desenvolva, tá certo? E rede social é isso. É preciso, as redes sociais estão presentes na humanidade desde o início, tá certo? Dos seus primeiros passos, tá certo? É preciso, por exemplo, você se proteger do frio, tá? Produzir técnicas com fogo para que você possa proteger os seus próximos e os próximos outros que fazem parte da comunidade, tá certo? Isso aí é importantíssimo entender. É preciso comunicar alguma coisa, estabelecer espaços de convivência minimamente harmônicos para que se possa avançar na civilização, se possa avançar nas relações. Aí, uma coisa é a sua rede social na família, outra coisa é quando as famílias vão se desenvolvendo, tá? As famílias primitivas vão se desenvolvendo e criando um espaço de sociabilidade maior, tá certo? E aí vai urbanizando e as comunicações vão ficando mais amplas, tá certo? As pessoas vão se comunicando através de vários meios mais amplos. Você não se comunica só com seus parentes, passa a se comunicar com pessoas de outros lugares, tá certo? E as redes sociais vão se expandindo, né? Os povos vão se encontrando, né? Trocando ideias, buscando soluções conjuntas, tá certo? Vamos pensando também nessa perspectiva de rede social, tá certo? Por que é interessante falar disso? Porque, por exemplo, tem empresa no estágio, gente, que é daqui de Fortaleza, mas ela se comunica frequentemente com empresas de São Paulo, empresas dos Estados Unidos, empresas do México, tá? Hoje em dia, a mídia social ela potencializou a amplitude da comunicação humana, tá certo? A mídia social que é o quê? Internet, né? Mas só que sem a possibilidade de você construir relações humanas, se comunicar com o outro no seu espaço cotidiano, assim como nos outros espaços, a mídia social não serve para nada. A mídia social ajuda você a atingir, tá, outra pessoa, chegar em outra pessoa, tá, independentemente do lugar em que ela ocupa na Terra. Mas o fato de você comunicar, tá certo, com outra, é mais rede social do que mídia social. A mídia social é só o meio, tá certo? A finalidade é você estar com o outro, produzindo diálogo e encontrando soluções para os serviços que você quer ou para a sua vida, tá? Você tem uma tia que está longe, né? Mora em Portugal, você quer conversar com ela, né? Aí você usa a mídia social como instrumento, né? No caso, uma teleconferência, no caso, um Meet, né? Enfim. Mas a relação afetiva que você desenvolveu com sua tia, a rede social que você construiu com ela, é anterior, tá certo? Ao uso da internet, ao uso dos meios digitais, tá certo? Essa a coisa importante que eu gostaria que vocês entendessem. A rede social ela é anterior à mídia social, mas a mídia social ajuda a ampliar, tá, os vínculos dos homens com os homens também, tá? Ajuda a ampliar os vínculos das relações das pessoas entre elas mesmas ou num grupo de pessoas com outro grupo mais distante, tá certo? Então aí tem uma oposição,
tá? Não é nenhuma oposição, você precisa entender a especificação das duas coisas, né? Rede social é uma coisa e mídia social é outra. Rede social é uma estrutura social formada por pessoas que compartilham interesses similares. Mídia social é o uso de tecnologias para tornar mais interativo o diálogo entre as pessoas. O diálogo é anterior à internet, ao computador, tá certo? O diálogo é anterior, mas a mídia social ajuda, tá? Na interatividade, acelera a interatividade, né? Porque as barreiras do espaço e do tempo são rompidas, né? Mídia social é um termo amplo que abrange diferentes mídias, como vídeos, blogs e as já mencionadas redes sociais, tá certo? Quando a mídia se tornou disponível na internet, ela deixou de ser estática, passando a oferecer a possibilidade de interagir com outras pessoas. A interação aumentou. Não que não houvesse interação antes, mas a interação foi se expandindo através das mídias sociais. Então, qual é a função específica da mídia social? Como é que ela ajuda as redes sociais, os diálogos humanos? Como é que a mídia social ajuda? Tá? Pela produção de vídeos, pela produção de blogs, pela produção de sites de internet, pela produção de textos escritos conjuntos, tá? Pela internet, a troca de vídeos, né? Você quer mandar uma mensagem para uma outra pessoa, aí você tem a mídia social contribuindo para que as conexões humanas sejam expandidas, né? Redes sociais no mundo virtual são sites, aplicativos que operam em níveis diversos, né? Sites profissionais de relacionamento, mas sempre permitindo compartilhamento de informações entre as pessoas ou empresas, tá certo? No caso da gestão de redes sociais, a gente vai trabalhar o quê? Com a ideia de que você está aperfeiçoando a rede social na mídia social, que é o quê? Instagram, Facebook, Twitter, certo? Mas para empresas, tá certo? É como se você seja a sua empresa que você quer criar, seja a empresa na qual você trabalha, tá certo? O foco é a relação de empresas com seus clientes, tá? E aí a relação de empresas com seus clientes através de ferramentas de internet, tá certo? Através de ferramentas de internet, fixem isso. Através de ferramentas de internet, tá? Twitter, Facebook, YouTube, tá? Vocês podem estreitar relações entre a empresa e o cliente, mas tem várias etapas que vocês precisam entender. Tem vários capítulos, tá? Tem vários tópicos que tem a ver com gestão de rede social. E aí o conjunto desses tópicos é que faz com que você estreite, tá? A relação entre cliente e empresa, tá bom? Uma das primeiras redes sociais que foram criadas, mídias sociais que foram criadas, que são programas de comunicação humana por meios digitais, foi esse, 6 Degrees Social Engine, 6 Degrees, tá certo? Esse aí foi um dos primeiros protótipos. Teve Orkut também, não sei quem lembra dessa possibilidade, da conexão humana a partir do Orkut, tá? Orkut era bem bacana. A pesquisa da Hotsuite, né, aponta que até o final de 2016, tá certo? 2,8 bilhões de pessoas usavam redes sociais no mundo. O que é usavam redes sociais? Usavam redes sociais com mídia social, com Instagram, Facebook, YouTube, tá certo? 2,8 bilhões de pessoas. Hoje, com certeza, é muito mais, tá certo? Mas essa pesquisa foi feita em 2016. É nesse contexto que as empresas também têm visto a possibilidade de se comunicarem com seu público-alvo de forma mais intensa, estando presentes nas redes sociais. Das empresas que por exemplo, os alunos da Multi 4 estagiam atualmente, gente, 70% tem um trabalho com redes sociais, com mídias sociais, tá? Bem interessante, tá certo? As redes sociais, por meio de mídias sociais, é fundamental para que você possa chegar ao público-alvo de uma maneira mais rápida e eficaz. Sem você precisar ficar telefonando, mandando cartinha pelos correios, né? Você já tem aquela mensagem instantânea. Mas não basta só a mensagem instantânea, ela precisa ser bem feita. Se a mensagem não for bem feita, não vale a pena, tá bom? Para se ter uma ideia, uma pesquisa do Social Media Trends de 2017 afirma que a maioria das empresas apresentam 1 ou 2 profissionais envolvidos com as redes sociais. No Brasil, 92% das empresas estão presentes nas redes sociais. Ou seja, é um mercado amplo, você pode trabalhar com isso. Se você começar a conhecer isso em detalhes, você pode se transformar num grande profissional, tá certo? E aí eu vou te dar as ferramentas, eu vou compartilhar com vocês ferramentas que as empresas que são parceiras da escola, do curso de multimídia, usam, tá?
e ajudam os alunos, ajudam vocês, né, a se aperfeiçoarem na questão das mídias sociais. Cada um vai usar ferramentas diferentes, mas existem ferramentas mais comuns, né? Por exemplo, as próprias ferramentas da Google, Google Trends, o Trello, MLabs, vou mostrar para vocês isso depois, tá certo? Tem vários meios de comunicação, a própria HotSuite, tá certo? A presença nas mídias sociais deixou de ser um diferencial para as empresas e tornou-se uma obrigação. Não é só uma questão de opção, usar ou não usar rede social por parte de uma empresa. É uma obrigação, tá? É uma obrigação. Uma empresa que quer vender bem os seus produtos, quer chegar bem no seu público-alvo, tem por obrigação usar redes sociais. O caso da Netflix é muito emblemático. Eu vou mostrar para vocês já como é que a Netflix se comunica, tá? Tem toda uma estratégia bonita, mas eu gostaria de mostrar alguns casos curiosos, como é que ela se comunica com os seus clientes, tá certo? Como é que ela se comunica com o seu público-alvo. Não necessariamente seus clientes, porque ela pode se comunicar com pessoas que não fazem parte, não são consumidores diretos dos produtos da Netflix, embora a Netflix tenha um público gigantesco, um conjunto de clientes bem grande, né? Hoje quem se destaca são os negócios que enxergam valor nessas plataformas e as utilizam para o relacionamento com clientes e para a promoção de produtos, serviços e conteúdos, tá certo? Então, o que é importante? Utilizar profissionalmente as redes sociais. Não é utilizar para brincar, tá certo? É utilizar vendo a oportunidade de negócio as redes sociais. Fechar negócio, fechar parceria, tá certo? Com clientes, tá? Se você fizer parte de uma empresa, você pode se comunicar com os clientes dessa empresa, mas também pode ser empresa-empresa, tá certo? Muitas empresas têm criado perfis nas redes sociais com o objetivo de se aproximar dos seus clientes e de não perderem para a concorrência. Se você não quiser perder para a concorrência, tem que trabalhar profissionalmente através das redes sociais. E é cada vez mais difícil trabalhar bem com as redes ou mídias sociais, porque, por exemplo, no período da pandemia, todo mundo migrou de fato para as redes sociais, né? Lembrando que rede social também é produção de live, tá? Vídeos no YouTube, você tem como vender serviço ou tirar dúvidas ao vivo, tá certo? Isso é bem legal. A gente pode, eu vou mostrar para vocês também ferramentas nesse sentido. Uma delas é o StreamYard, tá certo? Outra dessas ferramentas é o Zoom, tá? Tem várias ferramentas que produzem lives ao vivo, mas pode ser vídeo gravado também para, né, diálogo entre pessoas, isso é legal. Mas o StreamYard é um dos melhores, tá? E ele é gratuito, bem simples. Você cadastra o seu e-mail e dentro desse cadastro você já convida pessoas para estar dentro. Por exemplo, o programazinho, o app usado pela nossa escola para produzir as lives no YouTube, tá certo? Isso é uma rede social, né? Quando o Bruno chama a gente para conversar, tá lá batendo um papo, né? É através do StreamYard. A StreamYard é uma ferramentinha que você entra na internet, acessa, né? Chama as pessoas, tá certo? E aí, assim que todo mundo entra, ele vai ter um vínculo com o YouTube, por exemplo, mas pode ter vínculo com o Facebook, tá certo? Essas vinculações, tá? A gente vai falar depois, tá certo? É bem legal. No entanto, muitas das empresas fazem a sua comunicação social sem definir uma estratégia. Isso acontece porque há o desconhecimento de como gerenciar as redes sociais. É preciso ter estratégia, tática. É preciso pensar como é que você vai atingir aquele público na hora certa. Então é preciso pensar tanto a peça que você vai postar, tá? A peça multimídia, o horário que você vai postar aquela peça, tá certo? O retorno de quem recebe a informação, a peça que você veiculou, tá certo? É preciso construir espaços de interação para que as pessoas possam dizer a opinião delas em cima da peça que foi lançada, tá? Tem que pensar em todos esses aspectos, tá bom? Devemos nos questionar com frequência se a nossa estratégia nas mídias sociais está sendo eficiente e se a comunicação com os nossos seguidores é a melhor possível, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro material, tá certo? Que eu separei para vocês, para que vocês possam ter uma visão de panorama, uma visão de conjunto do que é as redes sociais. E aí a gente finaliza a primeira parte da nossa aula e logo em seguida eu vou mostrar para vocês o caso da Netflix. Como é que a Netflix se comunica com o seu público, tá certo? É bem interessante. Eu quero usar exemplo. Aí então a gente vai começar a pensar também nos likes, nos emojis, tá? Nas carinhas bonitinhas que aparecem, né? Como é que a gente pode quantificar isso como para saber se a postagem teve sucesso ou não, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Rockenbach, da Converte Ideias, e hoje eu vou falar como funciona o nosso trabalho
de gestão de redes sociais para empresas. O primeiro passo é sentar com você, identificar a sua persona. A gente reúne uma série de informações demográficas, psicológicas, costumes. Assim como vocês fizeram as personas para o Iteva, você tem que fazer as personas para as redes sociais. Que é um público fictício, você tem que montar com uma série de características que, na verdade, esse público fictício é uma segmentação de mercado. Você está setorizando o mercado, tá? O mercado do público, tá certo? Para chegar nele, tá certo? Então, a primeira dica que ele dá, né, também tem esse planejamento desde o início, né? A gente tem que pensar em como vai fazer antes de fazer, tá certo? Porque se a gente faz sem pensar o como, tá certo? Pode ser que não seja bem sucedida a sua comunicação. A gente reúne numa cesta, cria um personagem e a partir disso a gente tem uma pessoa certa para a gente criar uma conversa, criar uma história. O segundo passo, ainda sentar com você e criar um cronograma de publicações. Por que eu faço isso? Porque o trabalho fica muito mais organizado. Você vê um outro profissional, além daquele outro, falando da importância do cronograma de publicações, do planejamento da hora, da data que você vai publicar. Isso é um outro tema que vocês têm que ter ideia, tá certo? Cria a persona, faz a pesquisa dos tipos de público-alvo, tá? Pesquisa os clientes, né? Vê quem teria interesse no conteúdo que você vai postar. Depois disso, você vai começar a pensar no cronograma das postagens junto com as criações das postagens, certo? Vamos tentando visualizar, certo? Visualizar de um ponto de vista geral como é que funciona a gestão de redes sociais, tá certo? Porque ela contempla, aborda tudo isso, tá bom? Então você vai saber que publicação você terá daqui a um mês, por exemplo. Geralmente faço a cada mês esse trabalho, essa reunião, e a partir daí a gente começa a passar esse cronograma através de briefings de informações para a equipe começar a trabalhar. Então a Convert possui um designer com vasta experiência, um redator que tem uma pegada de humor, além de redator publicitário, ele ainda faz show de stand-up comedy. E por que a gente contratou ele? Porque o humor dá muito engajamento, muito resultado dentro das redes sociais. Então prestemos atenção, gente. O que ele está falando? Ele falou da construção da pesquisa e das personas, falou do cronograma que você tem que ter, como ele passa para as suas equipes esse cronograma, tá certo? E como ele passa esse cronograma, tá, para a equipe de criação, para pessoas ligadas à criação, né? O redator publicitário, o designer, tá certo? Porque aí ele vai configurar a informação, tá? Ele vai construir a postagem, tá? Vai construir a peça publicitária, tá? Na linguagem mais correta para que o público se sinta engajado, para que o público se sinta pertencente, para que o público se identifique com aquilo ali que está sendo veiculado. Tá entendendo? Agora, vamos continuar aqui nesse material, tá? Porque você vai concordar comigo, as pessoas não entram nas redes sociais para ver propaganda. Se você gerar uma história com um toquezinho de entretenimento, de humor, fica muito mais suave, muito mais agradável e a chance da pessoa ser impactada por essa sua divulgação é muito maior. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Após isso, a gente vai pegar aquela publicação e enviar para você, por e-mail ou por WhatsApp, para aprovação. Aprovado, a gente vai agendar aquela publicação e quando entrar no ar, daí entra o meu trabalho, que seria a gestão de anúncios. Então eu vou através das segmentações, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu vou buscar o público certo para a sua persona que a gente criou lá atrás. E a partir daí, a gente vai buscar os melhores resultados, monitorando como que vai ser esse anúncio, no que a gente está acertando, no que a gente está errando, no que O que ele está falando? A última etapa, monitoramento. O que é o monitoramento? É ele checar como é que a mensagem foi divulgada depois que, após o agendamento, a publicação foi lançada. Assim que a publicação é lançada, ao mesmo tempo, tá certo? É preciso ter uma equipe avaliando o tempo todo como o público está recebendo aquela mensagem. Aí é uma equipe de monitores, né? Vai ter monitoramento.
E aí você vai responder aos clientes, essa equipe vai responder aos clientes, interagir com eles, catar informações para saber se houve algum ruído de comunicação, algum efeito colateral, isso dentro das redes sociais. Por isso que tem aquelas pessoas contratadas pelas empresas, por exemplo, Netflix, Coca-Cola, enfim, para ficar dentro das redes sociais respondendo aos clientes. Isso aí também faz parte da gestão de redes sociais, tá certo? Vamos continuar aqui. A gente pode melhorar. Isso depende muito do teu feedback. E é o que a gente sempre vai te instigar a nos trazer esse tipo de informação para que o nosso trabalho tenha cada vez mais eficiência e que você tenha resultado no seu negócio. E é por isso que a gente disponibiliza uma vez por mês um relatório com toda a performance da tua página, tanto no Facebook quanto no Instagram, de como está, fazendo vários gráficos de melhores horários, por exemplo, como que está o teu resultado comparado à sua concorrência, publicações com melhor engajamento, com melhor participação das pessoas, quais as regiões que a sua publicação está interagindo mais, qual é o perfil do tipo de curtidor que você tem, entre outros gráficos para você mensurar. Mas a principal mensuração vem de você. Eu preciso saber como que foi o teu resultado através do nosso negócio. O que é interessante aí? O que ele faz? Depois de todo esse processo, né, aquele conjunto de etapas que a gente colocou, a gente vai aprofundar cada uma dessas etapas, tem ainda a produção de um relatório para definir, para mostrar para a empresa, porque o que eles fazem? Eles fazem os relatórios no final, para mostrar para a empresa que contratou eles, tá certo? Como é que está a situação do público dele, tá? Quais são, se os conteúdos que foram postados da empresa, quais os melhores horários, tá? Qual foi o nível de interatividade do público em relação a certo tipo de conteúdo, tá certo? E aí isso aí tem que ser avaliado com bastante cuidado. Para isso, você precisa, em cima dessa avaliação, você vai ter a produção do relatório. Você viu que ele mostrou exemplos ali das plataformas que ele utiliza para produzir esse relatório. A plataforma é o MLabs, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, certo? Como é que o MLabs funciona, tá bom? A partir daí, esse casamento de informações, a gente vai buscar e vai conquistando os melhores resultados para você. Gostou? Conquistou nesses 4 anos, ok? Ok? Isso aqui é um exemplo de mais uma pessoa que trabalha com gestão de redes sociais, tá certo? O que é interessante? Eu disse que é mostrar o MLabs. O MLabs é uma das plataformas que você vincula uma série de redes sociais dentro, porque aí ele organiza, ajuda você a gerenciar virtualmente isso. Você ou a sua equipe, ou a agência de publicidade que você trabalha, tá bom? A gente vai falar sobre isso posteriormente, tá bom? Vamos aqui. Na próxima parte da aula, a gente vai falar um pouquinho dos conteúdos que o professor vai dar, mas antes de falar da totalidade desses conteúdos, eu gostaria de apresentar para vocês o caso Netflix, tá certo? Que eu acho bem interessante a gente pensar, tá certo? E aí eu peço que vocês me acompanhem, tá certo? Entrando no Facebook da Netflix, tá certo? E no Instagram da Netflix, tá ok? Para poder a gente ver alguns estudos de caso em cima da própria Netflix. Eu vou colocar minha imagem aqui para cima, tá certo? Para que vocês possam ver, pronto, transição feita, tá? Como é que a Netflix funciona, tá certo? Mas na próxima parte da aula a gente fala direitinho sobre como é que a Netflix pode ser usada aqui como exemplo de gestão de redes sociais, tá certo? Um grande abraço e até já.